espaços foram desmatados, os índios, eles trabalham muito a extração, né? Porque eles extraem do meio ambiente tudo que eles precisam. Então, tem a extração animal, com a pesca, com a caça. Tem a extração vegetal, né? Lá com a agricultura, com tudo que eles retiram da natureza, porque eles vivem do que a natureza produz. Vocês acham que com o tempo isso não tem problema? Eu tô falando dos índios, mas isso, gente, isso nós aprendemos em bimestres anteriores, que é uma cultura geral, que vem de civilizações antigas, como nós aprendemos sobre a herança africana também. Então, assim, muito se vem de tudo isso, né? Então, muita extração acontecia. Vocês acham que isso afetou a nossa realidade hoje ou não? Afetou, né? Isso afeta muito a nossa realidade. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, olha só. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Nós acabamos de aprender sobre os imigrantes, sobre a herança dos imigrantes. E aí, aprendendo sobre a herança dos imigrantes, nós falamos sobre os cafezais. Lembra que eu falei para vocês? Sobre a produção de café, que era algo assim, que deu um boom na economia do nosso país. E o café, as plantações de café eram, né, gigantescas, enormes, e dava muito dinheiro e tudo. Então se plantava e se extraía muito. Agora eu vos digo, hoje as plantações de café são iguais às daquela época? Ou houve uma época que, em todo lugar se plantava café, e aí os cafezais eram lindos e enormes e tal. E hoje é tudo assim também? Continua tudo igual? Será que toda a terra favorável à produção de café continuou sendo favorável à produção de café? Será que aquele solo foi tratado? Será que aquilo... Como que isso foi acontecendo aí ao longo dos anos? Eu acho que nós extraímos demais, exploramos demais e depois, o que foi acontecendo? Foi ficando escasso. O que é escasso, Projade? Não me lembro. Foi diminuindo, né? Foi ficando pouco, tá? É isso aí, pessoal. Então, na nossa aula de história de hoje, nós estamos falando um pouquinho sobre isso. E falando sobre isso, eu quero pedir para vocês observarem a figura aí da página 20, tá? Que tá perguntando para vocês o quê? Identifique os elementos naturais retratados na imagem. Todo mundo lembra que são elementos naturais, né? Então, elemento cultural é tudo que é construído pelo homem. Elemento natural é tudo que vem da natureza, ok? Então, olha lá. Essa foto, ela foi tirada por um imigrante alemão, tá? Olha só. É a foto de uma atividade de agricultura, de uma fazenda, correto? Conseguem perceber? Descrevam aqui para mim os elementos naturais dessa foto, tá? Aí. Pessoal, nós não podemos deixar de ter uma visão ampla. Eu também sei que para as pessoas morarem, que para o desenvolvimento vai acontecer desmatamento, né? Nós já estudamos sobre isso. Acontece o desmatamento para a construção civil, ok? Por isso, as coisas mudam, a paisagem muda por conta das necessidades também dos seres humanos, né? Das pessoas que habitam aquele lugar. Então, se eu preciso de uma escola em um lugar que foi crescendo, algum espaço vai ser desmatado, né? Vai deixar de ser natureza para eu poder construir uma escola. Entenderam? Então, vamos lá. Olha só. Eu quero que vocês marquem um X aí na próxima página, na 21. Eu quero que vocês marquem um X nas afirmativas que completam essa frase. Qual é a frase? Para construir moradias nas colônias e vilas. Parte da vegetação natural foi desmatada? Sim ou não? Acabei de falar sobre isso. Os colonos trouxeram matéria-prima de outros países? Eles trouxeram matéria-prima de outros países?
Para eles construírem as casas deles aqui, eles foram, por exemplo, eles vieram da Itália, os imigrantes. Eles só trouxeram matéria-prima da Itália? Não, né? Eles extraíram matéria-prima da onde? Da onde eles viviam. Olha lá, os colonos interferiam na água de rios e lagos próximos. Eles interferem na água? Claro, pessoal, que interferem, né? Pescam, se banham. Interfere ou não interfere naquela água? Com certeza, ok? Aí é o seguinte, pessoal, na página 21 ainda, vocês têm um registro, tá? Para pesquisar aí. Agora, pesquise a história de uma colônia de imigrantes do município onde você mora e registre as informações solicitadas. Pessoal, eu sei que essa atividade é um pouquinho mais complicada, mas tenta pesquisar no Google se vocês conhecem alguma das atividades, né, de colônia de imigrantes que viviam aqui. Nós aprendemos na última aula que aquele monumento lá perto do Parque do Ipiranguinha chama Monumento ao Imigrante Italiano, né? Nós aprendemos aí sobre isso. Então, nós já sabemos que a colônia italiana foi muito presente aqui na nossa cidade, tá? Como eu disse que a colônia inglesa lá em Paranapiacaba também. Então, deem uma pesquisadinha sobre o nome da colônia, origem dos imigrantes, da onde eles vieram, né? Data de fundação. Tornou-se um município ou bairro? É legal pesquisar para responder essa questão aqui sobre Paranapiacaba, se vocês conseguirem aí na internet, tá? Olha lá, a colônia de imigrantes alemães atualmente existe no município de Cachoeiro de Itapemirim. Foi construída às margens do rio Itapemirim. A ponte usada pelos habitantes do local foi importada da Inglaterra. Olha, essa ponte veio da Inglaterra e ligava as duas margens do rio. Olha só. Observem aí nas imagens aí abaixo, gente. A ponte aí, ó. Aqui nós temos uma curiosidade sobre o viaduto Santa Efigênia. Olha só. Às vezes era preciso importar material da Europa. Olha, e a Pro falou, não, será que eles traziam da Itália? Olha aqui a resposta. Algumas vezes sim, né? Olha lá. Às vezes era preciso importar material da Europa para realizar obras públicas no Brasil. Ah, tá, não para construir casas, né, gente? As peças para construir o viaduto da Santa Efigênia, no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, foram fabricadas na Bélgica. No entanto, com a criação de indústrias para produzir aço no Brasil, essa necessidade foi mais bem atendida. Olha só, então o que aconteceu? Eles buscaram os materiais para construir essa ponte, onde? Lá na Bélgica. Porque no Brasil não tinha fabricação dessas coisas, né, importantes. Olha só. Legal saber, né? Olha lá. As peças que compõem o viaduto da Santa Efigênia foram fabricadas na Bélgica e trazidas de navio ao Brasil. O desembarque foi no Porto de Santos. Atualmente, esse viaduto é considerado patrimônio cultural na cidade de São Paulo. Olha lá o viaduto aqui, ó. Santa Efigênia. Isso aí. História é vida, né, gente? Meus amores, é o seguinte. Aqui na seção Outros Olhares, na página 22, o que vocês vão fazer? Então, vocês têm que tentar pesquisar no Google ali sobre Paranapiacaba para responder aquelas questões sobre colônia de imigrantes, tá? Eu disse Paranapiacaba, mas se vocês encontrarem outros bairros ou outra cidade, ok, não tem problema, tá? Então, aqui na seção Outros Olhares, olha só, na atualidade, as pessoas têm buscado praticar ações sustentáveis. Então, nós sabemos que as pessoas de hoje são diferentes, têm a maneira de pensar diferente das pessoas do passado. No passado, as pessoas só extraíam, como se não houvesse amanhã.
Então eu vou lá, eu pesco, eu vou lá, eu caço, eu vou lá, eu pego da natureza tudo que eu preciso. Não reciclo, tanto que os mais velhos às vezes têm uma dificuldade de reciclar. Não reciclo, não faço nada. Belezinha. De boa na lagoa. E aí, o que que acontece? As coisas acabam? A natureza, ela é infinita, por acaso, os recursos naturais? Não, né? Agora é o seguinte, meus amores, vão lá e pensem comigo. As pessoas hoje já não têm esse pensamento, ou não devem ter, né? Entendem a necessidade da reciclagem, entendem que é necessário consumir, olha aí, entra no nosso conteúdo anterior, consumo consciente, consumir com responsabilidade, reutilizar, doar as coisas, né? Então, pessoal, e nós já aprendemos por quê? Para poupar o meio ambiente. Então, se é para poupar o meio ambiente, entra dentro desse conteúdo aqui, ok? Então, olha lá. Todas as tardes, uma enorme carreta puxada por 2 parelhas de cavalo subia uma estrada de terra que ia de Água Fria ao Tremembé, transportando lixo orgânico para as inúmeras chácaras dos espanhóis e portugueses que lá existiam. O lixo era espalhado e deixado ao sol e à chuva. Olha isso, que horror, não tinha nem tratamento desse lixo. Em algumas semanas, se decompunha e virava humus, um material muito fértil, rico em minerais. Os chacareiros não usavam fertilizantes químicos produzidos em fábricas, já se valiam da reciclagem. Olha que interessante. Só que o que acontecia, qual era uma problemática aqui? Se eles não separavam o lixo, esse lixo orgânico e esse outro lixo, ficava tudo junto, né? Então, algumas coisas se decompunham, mas e o restante? Olha lá. Plantavam couve, repolho. Então, o que que eles faziam? Eles usavam o lixo orgânico como adubo, tá? Que muitas pessoas hoje compram adubo lá no lugar que vende planta. E isso já é um adubo natural, né? Mas para isso funcionar, gente, é necessário separar o lixo, senão nós causamos uma poluição para o solo, né? Olha lá, depois de ler esse texto com bastante atenção, vocês vão marcar aí um X nas alternativas corretas. Se o texto tem como tema as dificuldades de andar de carro no centro da cidade, por causa de concentração do lixo, o texto revela como ocorreu a chegada de imigrantes europeus aos portos brasileiros. No texto são citadas algumas práticas que atualmente são chamadas de sustentáveis. Então prestem bastante atenção. O que é sustentabilidade? Nós já falamos sobre sustentabilidade, não foi? Essa prática relatada aqui no texto pelos imigrantes lá, portugueses, italianos, essa prática, espanhóis, né, portugueses e espanhóis, essa prática, ela é sustentável também ou não? É uma prática sustentável, né, galera? Porque eles não usavam o orgânico como adubo. Se eles usavam o orgânico como adubo, eles estão reciclando o lixo orgânico, ok? E olha o que eu falei, tem muita gente hoje que compra adubo na loja de planta porque não sabe reciclar o lixo orgânico, né? E aí, como fica, certo? Bom, pessoal, e aí vocês vão realizar a página 23, ok? A página 23, vocês vão realizar esses exercícios sobre esse texto, aí vamos ver se vocês compreenderam como que ficou essa ideia na cabecinha de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, até a nossa próxima aula, bye, bye!